Oi, meu nome é Lara Fábio e eu faço parte do grupo de mudanças climáticas na disciplina de educação ambiental e a gente veio hoje falar sobre microclima. Mais especificamente, nosso título é Introdução sobre Pequenos Climas, no caso microclimas. E as pessoas que fazem parte desse grupo sou eu, Lara Fábio, a Franciele, o Willy e Jaine. Bem, inicialmente, pra gente falar do microclima, a gente tem que entender, pelo menos um pouquinho, o que é o microclima. E aí, a gente faz a pergunta, o que é o microclima? Resumidamente, o microclima, ele é uma área diferente, é uma área que tem um clima diferente, que sofre influências da vegetação, do solo e tudo mais. E a gente vai falar mais especificamente na nossa apresentação de hoje sobre a parte da vegetação, a interferência que uma vegetação faz em um microclima. Então, o microclima é um clima de uma pequena área com espaços confinados, como cavernas, casas, que tem interferências da parte vegetativa e também o microclima também pode estar em partes como comunidades urbanas e outras áreas. E aí vale lembrar que o microclima é um clima de uma pequena área. Então, diferentes comunidades urbanas podem ter diferentes microclimas de acordo com as coisas que fazem parte dela, certo? E aí, voltando mais para o lado urbano, o que seria esse microclima urbano, O microclima urbano é uma alteração climática que eleva essa temperatura do local, diferenciando o seu clima das condições climáticas da sua região em si. Então, a gente pensa que tem uma região, por exemplo, região Nordeste, ela tem um clima específico, mas diferentes áreas urbanas dentro das cidades do Nordeste possuem microclimas diferentes. E aí os centros urbanos, por exemplo, eles têm apresentado diversos problemas ambientais que interferem diretamente nas condições desse microclima, como a poluição dos recursos hídricos, a poluição do ar, a retirada da cobertura vegetal, das árvores, a gente tirando, árvores de sombra, que fornecem sombra para botar palmeira, para botar poste. E aí isso com certeza vai interferir no nosso clima, porque a gente sabe que as árvores, por exemplo, ela deixa o ambiente mais fresco. Então, se a gente tira ela, a gente vai interferir no microclima daquela região. E aí existem outros fatores, como poluição atmosférica, inversão térmica, entre várias outras coisas. E aí todos esses elementos, eles acabam agindo diretamente nessa questão do microclima. E aí, como a gente passa por um mau bocado indo na rua, a gente sai na rua, não tem uma sombra. Não tem uma sombra, a gente derrete no sol, E aí, como é que a gente pode resolver esse problema? Porque se a gente vive nessas condições que não deveria ser um problema. E se é um problema, ele precisa de solução. E aí, como é que a gente pode melhorar esse microclima dessa região que a gente vive, que é a região urbana? Aí existem algumas questões, algumas possibilidades. Nós temos os sistemas agroflorestais biodiversos, que são conhecidos como SAFs. E aí, esses sistemas, por exemplo, eles foram estudados, estudos foram desenvolvidos por diferentes tipos de pesquisadores, para avaliar a sua influência no microclima. E aí as conclusões é que entre os horários de meio-dia às 3 da tarde, tiveram uma diferença de 2 a 15 graus Celsius. Isso é muita coisa dentro das SAFs. Ou seja, dentro das SAFs, dentro desses sistemas agroflorestais, estava mais fresco, gente. Eram áreas mais abertas, que tinham árvores, certo? E aí isso acabou ajudando na regulação da temperatura. Então, olha a diferença de 2 a 15 graus Celsius. Se meio grau Celsius a gente já sente, imagine 2 a 15 graus Celsius. Entende? Consegue perceber como é que eu posso dizer? Uma importância, uma necessidade de ter isso, E aí, além disso, além dessa regulação da temperatura, houve também uma regulação do ar, reduzindo a variação durante o dia, por exemplo, e aí, consequentemente, tornando esse ambiente bem mais agradável,
Além disso, ele traz benefícios tanto para as plantas como para os animais. E aí isso a gente pode adotar na parte da agricultura, por exemplo. Porque aí ela também promove uma redução dos ventos, que é importante para os sistemas agrícolas, né? Porque as pastagens, quando bate menos vento na folha, prejudica menos essas plantas, né? Então a agitação excessiva das folhas, ela prejudica o desenvolvimento sadio da cultura que está sendo semeada ali. E aí essas árvores, elas ajudam a diminuir essa agitação, certo? Porque o vento vai bater primeiro nelas, né? Obviamente. Então, isso são vantagens que podem ser incrementadas na nossa vida e na vida da agricultura e da pastagem, por exemplo. Então, não é um socorro só urbano, né? Um socorro no geral. E aí, para chegar a essas conclusões, né, a esses resultados, a gente tem que entender como é que é feito esse estudo do microclima, né? Então, como é que é feito? Basicamente, o microclima, ele observa as condições macroclimáticas, ou seja, os climas da região, clima geral da região, regional no caso, e aí ele vai avaliando as transformações que as mesmas sofrem em escala de empreendimento proposto. E aí acaba transformando esses resultados em condições climáticas da localidade em condições macroclimáticas. Os estudos do microclima também conseguem avaliar as orientações e volumetrias dos edifícios quanto ao efeito Venturi, por exemplo. E o que seria esse efeito Venturi? Basicamente, é o aumento da velocidade do vento entre as torres. Então, digamos que entre aqueles prédios gigantes, altos lá das cidades grandes, como em São Paulo, por exemplo, deve ocorrer muito efeito Venturi, que é o aumento da velocidade do vento, certo? Não só lá em cima, mas também na parte em que a gente caminha, digamos assim. E além disso, ele pode, esse estudo, ele consegue ter acesso solar às áreas externas do terreno, por exemplo. E aí, quando pertinente, né, quando possível, pode oferecer algumas soluções para essas questões. E aí, essas soluções podem estar pautadas em auxiliar na concepção dos elementos e equipamentos do projeto, para trazer algumas formas de controlar as condições do microclima daquela região, como por exemplo tentar controlar o vento ou o sol, e que não possam e trazer também soluções para as questões que não podem ser controladas, de forma das questões mais macro, como por exemplo a alteração na posição, tipo tentar alterar a posição ou a orientação da torre, não dá. Mas aí os estudos estão lá para poder trazer alguma solução para ajudar nessas questões, certo? E aí a gente trouxe essa imagem aqui para demonstrar o que seria um microclima. A gente pode ver que essas áreas é um microclima influenciado pela vegetação, mais especificamente. A gente consegue ver que essa parte aí que tem mais árvores, a temperatura está mais amena. Então a gente inicialmente, né, conectando as cores mais quentes a temperaturas mais altas, a gente consegue ver aí no gráfico que na parte que tem mais vegetação, a temperatura está mais amena, tá de forma que dá para sobreviver, né? Tá mais vivível, mais habitável. Só que a gente vai vendo nesses locais aí, a gente vai vendo, por exemplo, nessa parte comercial, que há uma diminuição dessa quantidade de parte vegetativa, diminuição de árvores. Então a gente vê, dando aquela leve levantadinha na temperatura. E quando a gente chega no centro, vamos pensar assim, no centro de Aracaju, que não tem um pé de árvore. Quando a gente chega no centro, que não tem um pé de árvore, a gente vê que o microclima daquela região tem altíssimas temperaturas, né? Que dá para a gente suar bastante em uma caminhadinha de 13 minutos, tranquilo. Então, isso seria basicamente um belo exemplo de microclima, mostrando que diferentes áreas de uma mesma região podem sim ter microclimas diferentes de acordo com as coisas que compõem aquela região. Principalmente voltando para o lado vegetativo, que a gente consegue ver que nessa parte que tem mais árvores, por exemplo,
o microclima está mais agradável. Nessa parte que tem menos árvore, está mais insuportável, certo? E aí, esse daqui é um ótimo bom exemplo, mostrando uma ilha de calor. E aí a gente consegue ver várias arvorezinhas ao redor dessa área e a gente consegue ver tudo em paz. Mas nessa areazinha que não tem árvore nenhuma, que só tem prédio, forma uma ilha de calor. É um microclima, como a gente pode perceber, insuportável de viver. Porque aqui, com certeza, é uma área que vai estar muito quente. Muito quente. Então, nessa área que não tem nada, vai formar-se uma ilha de calor. Nessa área específica, na hora que você entrar nesse local, você vai se sentir abafada assim. Porque a gente consegue perceber a diferença de clima. É o mesmo que a gente tá andando na rua e entrar dentro de uma loja com ar-condicionado. A gente percebe na hora que tá diferente aquele ar. Então a gente consegue perceber isso nitidamente nessa imagem aqui, mostrando ilha de calor. Existem várias ilhas de calor aqui em Sergipe, por exemplo. Em Aracaju existem várias, é só você caminhar de um local para outro assim. Aí. Se você for um local que tem bastante árvore, vai existir uma temperatura ali. Mas se você for para outro local, ali vai estar uma temperatura totalmente diferente. Nesse outro local que não tem árvore, por exemplo, não tem nada. Só tem prédio, por exemplo. Só tem comércio, carro jogando fumaça no ar e prédio. Então aquele local ali vai estar muito mais quente do que um local que tem árvores, por exemplo. Por quê? Porque as árvores, elas ajudam na sombra, ajudam na ventilação, deixar o local mais arejado, mais fresco. Enfim, esses fatores que a gente já conhece. E aí, em Aracaju mesmo, teve umas pesquisadoras da UFES, né? Que é essa moça, essa senhora aí. E aí elas desenvolveram um projeto, um trabalho, né? Uma pesquisa. E aí o título dessa pesquisa é Verticalização e outros fatores geram diferentes microclimas em Aracaju. E aí aqui embaixo nessas letrinhas pequenas a gente consegue ver impermeabilização do solo, redução da vegetação, também influenciam nos climas intraurbanos, quase não sai. E aí a gente consegue ver nessa notícia da pesquisa que Aracaju, como eu acabei de falar, tem microclima, gente. Qualquer lugar tem microclima. E aí ela falou, redução da vegetação. Então, quando a gente retira árvores daquele local e coloca prédios, com certeza aquele local vai ficar mais quente. Não existe outra coisa. E aqui é outra imagem que mostra muito bem isso. Então a gente consegue ver aqui, cadê meu mouse? Aqui. Então a gente consegue ver aqui, ó, que vem o vento normal, ele bate nos prédios e passa por esses prédios aqui, ó. E aí essa parte aqui atrás dos prédios vai formar uma ilha de calor, por exemplo. Aqui é um local em que o ar que tá aqui, ele vai permanecer aqui e do jeito quente que tá aqui vai continuar quente, ele não vai esfriar. Porque aqui não tem nenhuma árvore, não tem nada aqui, só tem prédio. E aqui, ele mostra a impermeabilização do solo e a falta de áreas verdes. Impermeabilização do solo é o quê? Não tem terra, só tem asfalto. Imagina pisar descalço num asfalto de meio-dia. Então, vai estar quente. E se tá quente o solo, vai estar quente o lugar todinho também. Então, e aqui ela mostra também a falta de árvores. Nessa imagem aqui, não tem nenhuma árvore. Então, com certeza, aqui, essa área todinha aqui forma uma bela ilha de calor muito quente. Certo? E aí, nós chegamos nos nossos memes. E aí, aqui tá dizendo bem assim, era um cabelo muito engraçado, bateu um Venturi e ficou armado. E a gente lembra lá, na metade da explicação, que o Venturi é o quê? São ventos em altíssimas velocidades, né? É um aumento da velocidade dos ventos. E aí a gente vai para a parte do texto, que é mais o que seria esse Venturi que bagunça o cabelo e traz o vento com tanta amplitude. O efeito Venturi está ligado à intensidade dos ventos em locais com muitos edifícios que geram certo desconforto. Ele funciona da seguinte forma: quando o ar flui em velocidade muito alta em locais estreitos, resulta numa pressão negativa, ou seja, gera uma pressão muito grande nos ventos. Estudos microclimáticos incluem diversos elementos para amenizar a agilidade dos ventos e também a incidência solar.
Além disso, busca manter o controle da temperatura derivada do ar e a umidade. Portanto, é necessário delimitar os locais externos a utilizar certas áreas para a construção de torres ou prédios, digamos assim, por causa da diferença das ventanias. Então já sabem, né? Ao sair, prenda o cabelo para evitar o efeito Venturi. Qualquer dúvida, né? Para saber mais, é só ir nesse link. E aí o terceiro meme é... Eita, meu negócio tá na frente. E aí o terceiro meme é... Alô chuva, alô sol. Tô ligando pra saber até quando vai esse revezamento. Por quê? Olha, o nosso texto explica muito bem por quê. Você deve estar se perguntando por que o clima está revezando o tempo todo. Pois bem, a ação humana e da natureza causa diversas alterações climáticas em todo o mundo. Seja ela temperatura, precipitação ou umidade relativa do ar acabam sendo influenciadas. Porém, quando uma área pequena acaba sendo mudada por essas alterações, damos o nome de microclima. O microclima pode ter como causa fatores distintos, como por exemplo a retirada da vegetação nativa e a retenção do calor pelas árvores. O microclima florestal, por sua vez, inclui áreas verdes, como por exemplo temos as florestas, onde as condições do clima são influenciadas pela vegetação e a ação do sol. Já o microclima urbano, que é o tema principal de hoje, causa inúmeras consequências, como sendo as mais comuns, temos as ilhas de calor, que ocorre quando uma área incluída numa região possui temperatura elevada e não se reduz. A ausência da vegetação nas cidades faz com que o clima seja mais quente que nas áreas rurais. Ademais, os efeitos das mudanças climáticas são cada vez mais percebidos, devido ao descuido que temos com a natureza, que acaba contribuindo para a ocorrência dos eventos climáticos extremos. Faz-se necessário repensar novas atitudes para assim acontecer melhorias no clima. Caso queira saber mais, é só clicar no link. E tem o nosso último meme, que é calor do canso. Que calor do canso? Parece que trocaram as árvores por palmeira imperial. Eita, não é que trocaram mesmo? Bem, e aí nosso texto é: vocês devem estar se questionando, ué, mas não são árvores do meu jeito? Bem, a palmeira imperial precisa de muito sol, tendo preferência por clima tropical e quente. Atualmente se tornou popular em inúmeros projetos de arborização. Porém, as palmeiras não são muito aconselháveis em projetos de arborização, pois elas contribuem para o aumento da temperatura. Causa de acidentes por conta da queda das folhas, frutos e flores, além de entupimento de esgotos e prejuízos à pavimentação por conta de suas raízes serem profundas. As árvores se comportam como bombas biológicas, elas absorvem a água da terra e a lançam na atmosfera, revertendo-a de forma líquida para vapor. Além disso, ajudam no escoamento de águas para que não haja inundações, prendendo as águas ao invés de deixar entrar nos rios. Assim, protegem as áreas costeiras das tempestades temporais. É notória a importância de plantar outras espécies que não sejam somente as palmeiras imperiais, para que o ambiente não seja muito seco. Espécies que suas folhas tenham volume para ajudar no sombreamento em áreas de acesso e espécies com frutos pequenos. Para saber mais, é só acessar esse link. E como esse é nosso último meme, essas são nossas referências. E muito obrigada!